E a cápsula articular, ela diz respeito à parte mais interna, mais profunda do movimento. É ali, é nesta região aqui, onde o movimento se inicia. E vocês vão ver que, apesar de parecer inicialmente aqui básico o que eu estou falando, isso se relaciona diretamente com o sistema nervoso, tá? Vamos começar então falando sobre a cápsula, onde o movimento se inicia. Quando um movimento, o que é uma articulação, tá? Vamos começar assim, o que é uma articulação? É a união, é o espaço entre dois ossos, é a conexão entre dois ossos. O que faz essa conexão entre dois ossos? Esse envoltório, é essa bolsa, é essa cápsula que envolve a articulação. E é no deslizamento desses ossos que o movimento acontece. E essa cápsula aqui, vocês acham que ela está o tempo inteiro saudável? Vocês acham que ela tem 100% de garantia de movimento sem a gente precisar lidar com ela? Se eu lidar com o meu músculo, eu consigo lidar com a minha cápsula articular? Minha gente, vamos mais a fundo um pouquinho nisso. Porque o corpo funciona de dentro para fora, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu vou pouco dar slides escritos, vai ser muito mais imagens para tornar mais dinâmica a nossa aula aqui, tá? Mas o corpo funciona de dentro para fora. Então veja que primeiramente nesse contato de osso com osso, nós temos a cápsula articular, um tecido mais profundo. Só que não é só cápsula articular e pronto, e a gente esquece que o movimento está somente aqui. É justamente na cápsula articular que nós temos uma conexão com o sistema nervoso mais direta, uma aferência de informação mais rápida do que a questão muscular. Essa sinapse, esse neurônio motor, essa aferência, ela ocorre de uma maneira que a gente vai ver agora, de uma maneira muito mais rápida do que muscular. Olha só isso aqui pra gente antes primeiro. Quando nós temos uma articulação, o que nós queremos dela? Nós queremos espaço para esse osso se movimentar. Nós não queremos que um movimento dentro da articulação ele ocorra de uma maneira em que está tão apertado, não há espaço nessa articulação, em que o movimento ocorre de maneira rígida. E isso acontece o quê? Acontece quando a cápsula articular ela está mais rígida, ela está mais desidratada e ela promove uma diminuição do espaço, um encurtamento desse espaço. Há uma espécie de choque de osso com osso. Eu não estou falando de artrose aqui, tá? Eu estou falando de questões de redução de espaço articular. Para nós termos um espaço, para nós termos um movimento eficiente, e olha só que eu não estou falando de músculo, porque quando a gente fala de movimento eficiente, para os nossos alunos, o que nós pensamos? Apenas e tão somente na questão muscular. Ah, olha, ele está encurtado, está precisando fortalecer o core, está precisando alongar a posterior, está precisando alongar os flexores de quadril. E quanto à cápsula articular? Se eu não tenho espaço nessa articulação, o que muitas vezes acontece, eu vou te dizer que cápsula articular, comprometimento capsular, ele é muito grande, porque se não há movimento, se não há estímulo dessa cápsula, ela se desidrata, você perde a capacidade de espaço. Então, uma articulação que era para ter esse espaço, passa a ter esse mínimo espaço para movimentar. Esse movimento vai ser eficiente? Não.
Então, olha só o que eu mencionei para vocês anteriormente relacionado à cápsula articular. Vocês vão entender melhor agora, tá? Fixem aqui em mim. Por isso que tem desenhos, porque vai ficar muito mais visível para vocês, tá? Olha só. Quando nós estamos fazendo um movimento, tá? Uma articulação aqui. Uma articulação do joelho, tá? Nós temos essa articulação que vai fazer o movimento e o que acontece? A musculatura do quadríceps vai mandar uma mensagem para o cérebro através da medula primeiro. Então, primeiro ela vem aqui, vai lá nos cornos da medula e daqui há um pequeno delay, né? Porque primeiro precisa passar nos cornos para depois subir para o córtex. Para o cérebro, então, enviar informação de resposta para o corpo. Quando nós falamos de cápsula articular, esta passagem da medula não acontece. Essa informação que ocorre do movimento dos receptores, dos transmissores, os neurônios motores, eles vão diretamente para o cérebro. Eles não têm esse delay. Então, quando eu faço um movimento no joelho, quando eu faço um movimento em qualquer outro movimento do meu corpo, qual é a informação primeira que vai chegar ao cérebro? Ao comandante do movimento? Não será... Qual que é a informação que vai chegar primeiro? Não será a muscular, que é o alongamento, que é o fortalecimento. A primeira informação que vai chegar ao cérebro é com relação à cápsula articular. E o cérebro vai receber aquela informação e vai voltar para o corpo, então faça isso. Então, olha, entenda comigo aqui na prática. Voltamos, agora vamos falar do joelho ainda, tá? Vamos supor que eu tenha um joelho, que eu tenha um quadril, que ele está... Vamos mudar aqui, vai. Vamos falar de ombros, porque aqui a gente tem uma visão maior geral do que a gente tem no dia a dia dos nossos alunos. Nós temos um aluno que tem um ombro, que tem tensão muscular ao redor de tudo, e ele tem dor ao movimento, tá? O que vai acontecer? Ele tem uma cápsula articular, ele tem uma articulação, essa cápsula, ela não está num bom funcionamento. Ela tem uma desidratação, enfim, não tem um espaço efetivo para que o movimento ocorra ali. Esse movimento para a articulação vai ser custoso. O que vai acontecer? Ele vai enviar o primeiro milímetro de segundo de movimento, ele vai enviar, porque ele é o primeiro, ele é a região mais profunda do movimento, certo? Então, primeiro que ele já vai sentir primeiro aqui, depois no músculo. Depois, essa informação já vai primeiro para o cérebro e o cérebro já vai falar, opa, o movimento aqui não está em eficiência. Então, eu vou mandar contrair, tensionar toda a musculatura ao redor, porque esse ombro aqui não vai ter condições de lidar com esse movimento direito. Então, essa vai ser a resposta do corpo com relação a isso. Vai adiantar o músculo mandar qualquer informação? Não, porque a cápsula já mandou avisar que o movimento na região articular já está defasado. Então, vocês concordam comigo que é muito comum, nós vemos em terapeutas, em massagistas, fisioterapeutas que trabalham mais com terapia manual, que vai lá e massageia a região do trapézio. Nossa, que trapézio tenso, a região dos deltoides, a região dos rotadores. Tá ali uma musculatura tudo tensa. E faz a massagem. Dá 2 dias depois da massagem, tá tudo tenso novamente. Todo o quadro que foi teoricamente revertido já está novamente no lugar. É porque
o aluno está tendo compensações, está fazendo alguma coisa de errada? Não, primeiramente é porque foi direcionado de forma errada o tratamento dele. Primeiro, nós temos que ver os tecidos mais profundos. Se a cápsula articular não tiver sido observada, não adianta fazer nada no quesito muscular, porque essa cápsula articular vai mandar informação primeiramente. O sistema nervoso já recebeu aquilo, já pegou e já enviou de volta. O sistema muscular protege esse ombro, tá? E nós temos aqui essa outra imagem de uma outra articulação, só para te trazer como exemplo. O que acontece? Falando da questão da maleabilidade, né? Da cápsula. Um tecido retrátil, que vamos supor, quando a gente faz o movimento, quando nós fazemos o movimento osso com osso, nós fazemos esse tipo de movimento, certo? Nós temos articulações que faz esse tipo e depois um com o outro. Independente disso, vocês concordam comigo que para esta estrutura óssea se movimentar sobre essa, quando esta faz o movimento de rolamento, eu preciso de espaço, eu preciso que essa cápsula articular tenha maleabilidade o suficiente para que esse movimento ocorra com suavidade. Se essa cápsula articular ela não sofre as demandas, os estímulos suficientes no dia a dia, se ela não é preparada, esse movimento vai ficar prejudicado. Então não adianta nós falarmos sobre musculatura, não adianta nós falarmos sobre alongamento, não adianta eu trazer alongamento, ou fortalece o manguito rotador de uma articulação do ombro, se eu tenho a minha cápsula articular enviando informação para o cérebro de que ela não tem condição de fazer aquele movimento, de que ela não tem mobilidade, ela não tem amplitude, ela não tem espaço suficiente para aquele movimento ser realizado. Então, primeiro de tudo, deem atenção, olhem para a cápsula articular dos alunos de vocês. Avaliem condição da cápsula. Como vocês fazem isso? Através de movimentos rotacionais. E eu vou mostrar isso para vocês e depois eu volto. Por que eu vou fazer movimentos rotacionais para lidar com a articulação, com a cápsula articular do meu aluno? Porque, com exceção da coluna, e aí eu não vou falar sobre isso nessa aula, e aí já é tema para outras aulas e para aprofundamento, isso a gente vê no ProMove, mas as articulações, elas têm, as cápsulas, elas têm como configuração, olha só a hélice em que ela realiza o seu acoplamento. Ela não é algo linear. Então, é a partir das rotações que nós percebemos a função dessa cápsula articular, tá? E quando ela não tem função, o que acontece? Nós temos as chamadas aberrações articulares. O que seria isso, Isabela? Seria todos os desconfortos que o aluno encontra ao realizar um movimento no ângulo fechado do movimento. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês essas duas figuras aqui. Nesta primeira figura, eu tenho um aluno que está realizando um movimento de flexão ou abdução do ombro. Nós temos o ângulo aberto, que é quando ele abre esse ângulo vai ficando maior, enquanto eu tenho o ângulo fechado, o ângulo em que ele vai ficando menor. Toda vez em que o aluno, ao invés de referir para mim alongamento ou sentir essa região, ele refere sentir a região fechada do movimento, existe uma condição inadequada do movimento. Estou falando de ombro, você vai me falar, impacto femoroacetabular. Tem a ver, femoroacetabular não, impacto do ombro.
Pode até ser, mas antes disso, você verificou o movimento, a função dessa cápsula articular? Não preciso nem ir muito longe. Se eu peço para o aluno alongar essa região, quantas vezes eu estou fazendo um exercício com o aluno, ele está fazendo um movimento de rotação ou de movimento torácico, movimento cervical, e ao invés dele relatar para mim que ele sente esta região do pescoço, ele sente a região interna. Na hora eu tenho que parar, porque eu estou insistindo em algo que não está funcionando. Eu estou insistindo em algo de choque articular, tá? A mesma coisa aqui. Um outro exemplo, um alongamento aqui de glúteo. Aqui o bonequinho está com rotação externa de quadril. E você vai me dizer que o seu aluno relata dor na região da virilha. Ele não sente essa região glútea. Ele sente a região da virilha, está pegando. O movimento articular está inapropriado. Não tem espaço da cápsula, não tem espaço articular. E por isso, esse movimento, esse exercício que você presta para ele, que você oferece, não deve ser levado em consideração. Na verdade, até deve, mas a gente reduz essa amplitude de movimento, tá? E aí, no fim, o que eu falei para vocês, então, para nós termos uma cápsula articular, para nós termos um movimento inteligente, para nós pararmos de ficar nessa questão da receita de bolo. Eu sei que o personal trainer que não tem nenhuma especialização em patologias vai sofrer muito mais quando pega um aluno que tenha dor. E é por isso que é mais importante ainda o personal trainer entender sobre isso. Um instrutor de yoga não tem tanto essas bases de movimento, mas vai se deparar com muitos alunos que sentem dor ou que procuram o yoga por dor, e ele precisa entender como reposicionar esse aluno. Olha a diferença que você vai fazer para o seu aluno. Poxa, a Jéssica é realmente entendida disso. Ela conseguiu visualizar a minha necessidade, não me impôs em um exercício que não é correto para mim, visualizou a minha individualidade e vai me colocar de uma maneira muito mais confortável no exercício. Muito melhor. Você fazendo o exercício de maneira correta, depois você vai colocar o aluno naquela posição novamente, ele não vai sentir mais dor. Ele vai conseguir avançar. Esse movimento do glúteo é complicado para mim, não consigo fazer. Parece que estou travada. E também sinto incômodo em outra região. Jéssica, conta para mim onde é o seu incômodo. Mas não é no glúteo, né? Se não é no glúteo, já é outro indicativo de que há uma restrição capsular. E aí vocês vão me dizer que é falta de alongamento? Vocês vão me dizer que é falta de fortalecimento de glúteo? Imaginem, se vocês não olhem para a cápsula, o que vai acontecer? Vocês estão limpando em volta da cebola, mas o problema, vocês já pegaram uma cebola que está ficando podre no miolo dela? Adiantam vocês limparem a cebola, sendo que o problema está lá dentro? Está mais profundo. E pior ainda, ou não, né? Não é pior, mas... E mais ainda, vamos além. Porque o movimento, ele não é puramente músculo e osso. Não é uma questão músculo-esquelética, é uma questão neuromúsculo-esquelética. Há uma conexão do sistema nervoso junto. Então, se eu não me atentar a isso, se eu não melhorar as condições de cápsula articular, porque se você não tem um espaço articular, você não tem uma articulação. Você tem um choque de osso com o seu aluno. Se ele não é capaz de se movimentar,
não vai ter músculo que vai dar conta desse movimento, gente. Por quê? Porque o sistema nervoso vai bloquear tudo. Vai falar, bloqueia tudo. Então, por exemplo, Jéssica, volta aqui sua mensagem. Cadê você que se retratou aqui da sua mensagem e excluiu? Quero saber sobre ela. Sinto incômodo na virilha. Olha lá, Jéssica. Não quero que você coloque isso na sua cabeça como um bloqueio, tá? Mas isso é uma indicação de bloqueio, de aberração articular. Porque eu vou fazer o meu movimento, eu tô fazendo um movimento para rotação, para que eu alongue o meu glúteo. Só que você sente dor. Antes de você sentir o glúteo, você não sente o glúteo, você sente antes. Porque ao invés da sua articulação fazer o movimento completo para você sentir e alongar aqui, há um choque na região frontal do quadril. E você vai insistir no movimento, e você vai insistir no movimento, e o professor insiste no exercício. Só que não vai adiantar. Porque há um bloqueio não só articular, mas vamos falar aqui num nível neural, gente. Então, de novo, para vocês entenderem, cápsula articular faz o mais leve milímetro de movimento, mas ela não tem condições disso, tem alguma coisa errada com ela. Não há espaço, há algum choque articular, choque no sentido de choque entre as estruturas, há uma restrição da cápsula em si, que é um tecido. A informação vinda daqui faz via aferente para o cérebro diretamente. O cérebro responde: tenho que proteger essa articulação, tenho que proteger esse ombro, esse quadril. E novamente, ele vai mandar mensagem para a musculatura ao redor. Prende esse glúteo da Jéssica, prende todo o redor da musculatura, porque esse quadril aqui não está em condição de se movimentar. E aí vocês vão ver regiões restritas, musculaturas tensas. Aí não adianta ficar colocando o aluno em massagem, colocando o aluno em foam roller, ficar apertando o glúteo do aluno. Não adianta. Vocês vão estar chovendo no molhado, entendeu? Vamos chover no molhado, que é muito mais fácil. Não vou colocar na cabeça, professora, mas essa aberração articular é bem forte. Então, é que de novo, tá? Vamos esclarecer aqui. O que é essa aberração articular, esse nome de aberração? Não existe do português isso que eu tô passando para vocês. Então, o que eu falo para vocês aqui é uma tradução que eu fiz do inglês. O inglês fala, o americano fala aberration joint. E isso eu tenho que traduzir. Para eles, isso não é algo ruim. Significa que é um movimento articular que é fora do normal, tá? O normal é a articulação se movimentar de maneira fluida, de maneira ali que um espaço permite que o outro se movimente corretamente. Só que, se não há espaço correto, se há alguma alteração na articulação, ela funciona de uma maneira aberrante. Não sei se fica ruim ainda de falar, mas novamente, o que eu falei pra vocês, espera que eu vou acender a luz que tá escuro. Não acendeu. É a luz lá de fora. Tudo bem, já estamos acabando também. Entenderam? Então não é que é uma coisa muito forte, é porque foi uma tradução que eu tive que puxar, porque infelizmente é algo que eu tiro para vocês do inglês e passo essa transformação e passo essa informação para vocês aqui. Jaqueline, não poderia ser uma compensação por falta de movimento? Mas olha, pensa só comigo. Esta falta de movimento
O que você quis dizer com isso? Você quis dizer com relação a Jéssica ou com relação a... Só me clareia o que você quis dizer com o que não poderia ser uma compensação por falta de movimento. Porque olha só. O que acontece? Esse espaço existente aqui, ele é nutrido por um líquido sinovial, que nós chamamos. Existe um líquido que lubrifica essa região articular aqui e que, inclusive, nutre a cápsula articular, tá? Então, o que acontece? Não é por... o nome aberração, eles falam de aberration joint, tá? Joint significa articulação. Então, significa articulação aberrante mesmo, tá bom? Então, o que aconteceu? Vamos pensar aqui de novo numa compensação, numa falta de movimento. Nós temos aqui esse líquido sinovial que nutre essa articulação, tá? Que nutre a cápsula articular. Como que esse líquido é produzido? Através de movimento. Como que essa cápsula é nutrida? Através de movimento. Se eu não movimento, se eu não produzo movimento, existe uma desidratação na região, existe uma falta de estímulo, e isso faz com que o espaço articular, vamos voltar aqui, o espaço articular fica menor. Por quê? Porque eu não uso, porque fica desidratado. Então, é como, pensa numa... Esqueci o nome. Na dobradiça de uma janela, na dobradiça de uma porta. Se você não abre com frequência, uma hora aquela porta ali esquecida, as engrenagens dela vão se enferrujar. E elas vão ficar duras. Então, ela vai abrir, mas é mais custoso. Ela não vai ter o espaço suficiente, tá? Então, o movimento articular, ele não ocorre aqui, osso com osso. Ele ocorre nessas condições aqui, tá? Para que o movimento seja fluido, eu preciso desse espaço. Se eu fizer isso daqui, ó, veja que é muito menor a minha possibilidade de movimento. E eu vou além. Não vou além porque aí vocês já estão ganhando uma aula aqui, gente. Uma aula do ProMove, do meu curso completo. Se deixarem, eu vou falando e a gente deixa isso para uma próxima aula, tá bom? Mas é isso. Paulo chegou aqui de paraquedas e já vai ganhar uma aula de brinde para melhorar a eficiência articular, porque a dor no romboide dele tá terrível. Pois é, Paulo. Pense que você pode ter uma disfunção na sua cápsula articular, que aí o seu romboide precisa ficar preso para segurar essa cápsula aqui que não se movimenta. A cada de dores sacroiliaca, qual articulação pode estar sem espaço? Sou apenas paciente. Rony, o que acontece com a sacroiliaca? Não é a articulação que está sem espaço, tá? A sacroiliaca é uma articulação que ela tem que ser estável, ela não tem que se mexer. Ela tem que ficar estável, porque ela é a junção do sacro com a pelve. Ela tem que ser estável ali. O que acontece é que se você não tem uma lombar que tenha... se você não tem uma lombar que está eficiente, se você não tem um quadril que está móvel, que é embaixo, logo embaixo, o que acontece? Você precisa pedir ajuda para a sacroiliaca. Então, a sacroiliaca ela vai se desestabilizar, tá? A sacroiliaca ela é uma região diferente para a gente ser tratada. Gente, mais alguma dúvida sobre a live? Mais alguma dúvida sobre essa aula? Sobre cápsula articular? Ficou claro? Deu para entender? Tô com um delayzinho aqui, então eu vou esperar um pouquinho. Eu tô no escritório do meu marido hoje, então eu vou roubar a água dele, porque eu falo.
E eu não bebo. Se não há dúvidas, nós vamos ficar aqui então por essa aula. Eu quero lembrar vocês que são profissionais do movimento, que são físios, que são personal trainer, instrutores de yoga, que o Pramove tem tudo isso e mais um pouco, tem uma profundidade muito grande com relação ao movimento, que vejam, vai muito além do que a gente aprende em cursinho de 2 finais de semana de Pilates, que novamente só se pauta em core, em estabilidade, em alongamento. Fala que se faz mobilidade, mas a mobilidade não é encontrada de maneira tão direta como eu tô falando aqui pra vocês. Vocês não vão encontrar esse tipo de conteúdo em lugar nenhum. Pramove, então, é um curso completamente gravado para você fazer no seu passo, para você fazer quando quiser, mas com mais de 20, 30 aulas, tanto teóricas quanto práticas, falando sobre mobilidade, estabilidade e respiração, que é a base, essa base do movimento que eu tô mostrando para vocês aqui. E para essa semana, a partir de hoje até semana que vem, condição especialíssima para o Pramove. Você tendo o Pramove, você tem 50% de desconto para assinar também a anuidade do Mobilize, que é a parte prática da coisa, que são as rotinas semanais de alongamento para você utilizar nas suas aulas com os seus alunos, tá certo? Para você saber mais, tem o link na descrição aqui do vídeo e também vocês podem me procurar no Instagram, podem me procurar no WhatsApp, que eu tô disponível para vocês, tá certo? Muito bem, Jéssica. Fico feliz que você tenha gostado, tenha esclarecido as suas dúvidas. E olha, daqui 15 dias, sem ser na próxima quinta, na outra, nós teremos uma próxima aula voltada a esse tipo mais profundo, mais técnico de movimento, tá bom? Um beijo, fui! Até a próxima, gente!